Amém. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde. Louvo a Deus pela sua vida, que nesse momento foi levado pelo Espírito Santo a observar, a ver esse vídeo esse que é um grupo de pessoas que buscam o conhecimento da palavra na instrumentalidade do nosso professor Wilton Chine, e irei orar para iniciar essa nossa reunião de ensino da palavra de Deus aqui pelo aplicativo Zoom. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, glorificando o Teu nome através dessa ferramenta. Ferramenta essa que nos proporciona estar nos nossos lares, mas aprendendo de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, habitando em nós, fazendo com que nós possamos cada dia mais aprender a Tua palavra para podermos poder praticar e ensinar, Senhor, as pessoas que precisam aprender, que estão cegas ainda na ignorância. Te louvo, te agradeço, Jesus. Obrigado pela presença das pessoas que estão aqui e ainda os que irão entrar. Eu te louvo e glorifico o teu nome. Amém. Amém. Por favor, Márcio. Pode ler. Abre aí e lê. Teologia Popular 22, certo? Exatamente. O diabo não tem chifres. O diabo não tem chifres. Parte 2 do Reinado de Deus. Um dia Jesus disse para as pessoas: se eu expulso os demônios com o Espírito de Deus, isto quer dizer que o reinado de Deus já chegou aqui. Mateus 12, 28. Ao dizer isso, o que Jesus queria realmente explicar é que o sinal de que o reino de Deus chega a um lugar, a um país, a uma pessoa, é que os demônios vão embora dali. Por isso, quando Jesus mandou que seus discípulos pregassem pelas cidades, lhe disse: proclamem que está chegando o reino de Deus. Expulsem os demônios. Mateus 10, 7. Dito em poucas palavras, quando em um lugar, em uma casa, em um ser humano ou em um país continuam a existir demônios, isso significa que o reinado de Deus não está ali. Ali Deus não reina, porque quando o reinado de Deus chega, os demônios se vão. Portanto, os demônios têm muito a ver com o reino de Deus, são inimigos mais fortes do reino. E são até o ponto em que, onde há demônios, Deus não pode ser rei. Ali Deus não manda. Manda os demônios. Por outro lado, onde Deus manda, não pode haver demônios. Por tudo isso, é importante ver tudo o que se passa com os demônios. O que são realmente os demônios e o que fazem esse espírito mal. Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 17. Eles chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. E saindo este do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com prisões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Reclamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pois juro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o nome? Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios
lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo, eis, o que aquilo tinha visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da sua terra. Esclarecimento. Existe muita gente que acredita no demônio. Alguns dizem que há muitos demônios, não apenas um. Algumas pessoas pensam que os demônios têm chifres e rabos e que anda solto por aí, causando prejuízos e ocasionando desgraça. Em todo caso, uma opinião muito difundida entre os cristãos é que o demônio está no inferno e é o acusador de muitos dos males que acontecem na vida. É o causador de muitos dos males que acontecem na vida. Em tempos antigos, quando Jesus andava pelo mundo, as pessoas acreditavam nos demônios mais do que agora. Pensava-se que eles estivessem soltos pelos campos, pelo mar, pelos caminhos e pelas ruas, metendo-se inclusive nas casas e principalmente nas pessoas. Havia até quem imaginava que os demônios se metiam no vinho, ou no fogo, ou no ar, ou nas covas. Quando alguém ficava doente, principalmente se tinha ataques e se jogava no chão, dizia que tinha um demônio dentro ou um espírito mau. Os judeus, então, pensavam que os males e as ameaças contra o homem vinham do demônio. Por tudo isso, se compreende que nos evangelhos se vale com tanta frequência os demônios e se diga que Jesus os expulsava, e os que o espírito mau tinha medo de Jesus. A pergunta lógica que nós fazemos aqui é clara. É verdade que o demônio existe? É verdade, sem dúvida alguma. Os evangelhos falam dele e dizem que Jesus expulsava os demônios e os obedecia. Mas isso não é o bastante, porque o mais importante é saber que consiste o demônio. O que nos interessa é saber o que o evangelho quer dizer quando fala dos demônios. Então, a pergunta que temos que fazer é a seguinte: o demônio é uma espécie de monstro superior aos homens, com grande inteligência e pode fazer o mal e causar prejuízo? Ou isso, de demônio, não será apenas um modo de falar para indicar que na vida acontecem coisas ruins e tremendas desgraças? Para responder essas perguntas, temos que considerar, antes de tudo, que na vida, muitas vezes, se usava a palavra demônio ou diabo, referindo-nos simplesmente a algo mau. Por exemplo, se alguém diz, esse menino é um demônio, quer dizer que apenas que o menino se comportava mal. Por outro lado, uma palavra também é utilizada muitas vezes para indicar algo que não é o que significa exatamente. Por exemplo, se alguém está transmitindo uma partida de futebol e diz que o jogador deu um canhão e fez um gol, não quer dizer que o jogador tinha um canhão, mas que chutou muito forte a bola. Agora ficou demonstrado que, quando nos evangelhos se fala de demônio, o que se quer dizer não que existe esse monstro tremendo. Trata-se de uma maneira de falar para dizer outra coisa. O que é dizer? O que isso quer indicar? Que o mal é mais forte que o homem, mas não é mais forte que Deus. Quando o reino de Deus se faz presente em um lugar,
ou em uma pessoa, dali se vai o demônio. Ou seja, dali se vai o mal. Por isso, o reinado de Deus é a vitória de Jesus sobre o mal. Agora se compreende o que quer dizer esse evangelho que lemos no tema de hoje. O homem que tinha dentro uma legião de demônios era um homem que, primeiro, vivia nos cemitérios e nos sepulcros. Segundo, estava preso por correntes. Terceiro, vivia nas montanhas, longe das pessoas. Além disso, o pobre desgraçado feria a si mesmo com pedras e andava de lá para cá, sem rumo, gritando como louco. O que o Evangelho quer dizer com tudo isso? Quer dizer que no mundo o mal é uma força que causa a morte ou leva à morte, o que é indicado pelos cemitérios e sepulcros. Além disso, o mal aprisiona as pessoas, tirando-lhes a liberdade, escravizando-os, o que é indicado pelas correntes. Quer dizer também que o mal faz que muitas pessoas não possam conviver com as outras, por isso vivia solitário pelos montes. Ou seja, o mal destroça o ser humano, nos desumaniza e põe as pessoas fora de si, nos torna loucos. O reinado de Deus se faz presente em um lugar, é uma pessoa ou um grupo ou em uma comunidade, quando se expulsa o demônio ou os demônios. Quando se abandonou o mal, era isso que Jesus fazia sempre que expulsava o demônio. É o que tem de acontecer em qualquer grupo humano ou comunidade em que estejamos. Onde está presente e vivo o reino de Deus, e onde Deus, por isso mesmo, é realmente o rei, neste lugar, nessa casa, nessa comunidade, nesse grupo humano, o demônio não pode estar. Ou seja, se luta-se contra o sofrimento das pessoas, se há respeito, tolerância, liberdade, ninguém se sente excluído ou maltratado e todos se esforçam pela boa convivência para tornar a vida agradável para todos. Hoje, existem muitos demônios que andam soltos pela vida. Tem demônios dentro dos homens que causam violência, enfrentamentos, divisões e mortes. Tem demônios que dentro dos governantes que geram a economia de forma que os ricos ficam mais ricos, enquanto os pobres ficam sem casa, sem trabalho e sem direito. Também tem demônios dentro daqueles que, diante dessas barbáries satânicas, se calam, cruzam os braços e não dizem nada para não complicar a própria vida. O Evangelho termina contando que os demônios pediram que Jesus os deixasse entrar em uma vara de porcos que havia ali. Era uma vara de porcos, era uma vara enorme, uns 2.000, entre aspas, porcos. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, que teve um efeito tremendo. Todos os porcos se jogaram de cabeça no mar e se afogaram. Isso provocou surpresa, um espanto tremendo em todas as pessoas que viviam naquela cidade, na região de Gerasa. Mas aconteceu que, em seguida, que quando as pessoas se sentiram, quando as pessoas se inteiraram do afogamento dos porcos, o povo foi ter com o endemoniado de ação e pediram a Jesus que fosse embora da cidade deles. Por que o relato da cura do endemoniado e da morte dos porcos termina assim? Discutiu-se muito esse episódio ocorreu junto ao Mar da Galileia, ou se o relato foi modificado por quem lhe deu a redação definitiva. O motivo dessa discussão é que a cidade de Gerasa fica a mais de 50 quilômetros ao lado onde os porcos se afogaram. Uma possível explicação de que como e por que o relato termina assim, certamente está no fato que a região de Gerasa era uma região de pagãos, pessoas para as quais não era proibido comer carne de porco. Além de ser uma região na qual se vivia bem, é onde havia dinheiro. Um local desses, 2.000 porcos valiam muito dinheiro,
representando um capital enorme. É possível que quem redigiu este relato estivesse pensando em motivos religiosos, mas o mais lógico é que ocorrido ali se deva aos motivos econômicos. O que aconteceu ali? A explicação é muito simples e de se entender de imediato. Quando os vizinhos de Gerasa viram que tinham ficado sem fortuna, que eram os porcos, demonstraram estar mais apegados ao dinheiro do que à cura do endemoniado. Por isso disseram para Jesus: "Ir embora dali." Não queriam nem vê-lo. A conclusão que se tira disso é clara. Para Jesus, o ser humano e sua saúde são mais importantes que o capital e as riquezas. Por essa razão, Jesus preferiu libertar o homem, ainda que o capital fosse para o fundo do mar. Para as pessoas daquela região, o contrário. O capital, entre parênteses, seus porcos, era mais importante do que a saúde e a felicidade do ser humano. Por isso, os habitantes de Gerasa não importavam que o homem estivesse nos cemitérios e nos sepulcros, condenado à morte, preso por corrente, privado de liberdade, recorrendo pelos montes como um louco, marginalizado da sociedade. Consequência final: o mais importante do reinado de Deus não é a religião, mas o ser humano, sua vida, sua felicidade, seus direitos, sua liberdade, sua dignidade, tudo que faz feliz e contagia de felicidade aqueles que convivem com ele. Perguntas. No ambiente em que você vive, quais são os demônios que levam as pessoas à morte? Indicaram que cada um vê no ambiente da família, no trabalho, no bairro, na cidade, no país, etc. Pergunta número 2. Quais são os demônios que põem corrente no seu ambiente? Pergunta número 3. Quais são os demônios que causam a marginalização? Pergunta número 4. Que decisões a igreja deve tomar para expulsar todos esses demônios? Pergunta número 5. Nesses tempos de crise e escassez, como cada cristão deve se comportar? Pergunta número 6. Nós, cidadãos desse país, que chamamos Brasil, em que nos parecemos com os cidadãos gerais? E a 7ª pergunta e última. Você acredita que o Evangelho é decisivo para superar a crise que estamos vivendo? Tem mais perguntas. Você pensa que nós também temos os nossos porcos? E a última, número 8 ou 9. Quem são os nossos endemoniados? Finalizada a leitura. Amém. Muito obrigado, irmão Márcio. Muito obrigado aos amados irmãos que observaram essa leitura. Essa leitura é importante porque essa aula vai ficar gravada e quando a pessoa daqui a 1 dia, 3 dias, 5 dias, 5 anos ver essa aula, ela vai ter uma referência dessa leitura. Por isso é importante essa leitura. E agora nós vamos, como sempre, passar para o professor. O professor vai falar algo a respeito da leitura do texto bíblico que foi lido e logo após nós iremos perguntar ao professor as nossas dúvidas, as nossas questões, para que ele possa, movido pelo Espírito Santo do Senhor, responder para nós. Por favor, professor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa nossa jornada, né? Já fomos no grupo de Jesus e agora estamos na teologia popular de Jesus. Essa leitura que o irmão Márcio fez, ela é bastante preciosa, como o Isaías ressaltou. Essa passagem
do Evangelho ela é muito conhecida. É a passagem principal acerca da libertação que Jesus opera em um homem. O destaque inicial é o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos ele é interessante porque ele é o primeiro evangelho que foi escrito. E no Evangelho segundo Marcos você não encontra ensinos de Jesus. Você não encontra grandes discursos de Jesus. Você sempre vê Jesus agindo. Se você quiser conhecer acerca dos discursos de Jesus, você vai ter que recorrer aos outros evangelhos, como Mateus e Lucas, por exemplo. Porque a ênfase de Marcos é mostrar que esse Jesus, ele age de maneira rápida. Por isso que desde o início do evangelho você vai encontrar palavras como logo em seguida, e após, depressa. Então, ele sempre está andando, ele sempre está fazendo algo e sempre faz de uma maneira sequencial. E outra característica do Evangelho segundo Marcos é que é um evangelho que ele ressalta bastante a atividade dos demônios, que é o nosso tema aqui hoje. A ênfase de Marcos é que todo mundo, todas as estruturas, todos os locais, eles estão afetados por demônios. Você pode ver isso desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que é o capítulo 16, você vai ver sempre essa ênfase de que todos os locais, a religião, as pessoas, as estruturas da época, o mundo todo, em geral, está contaminado pelos demônios. Um exemplo muito interessante é logo no início do Evangelho, quando Jesus ele chega numa sinagoga, e ali ele tem o seu embate ali com um espírito maligno. E esse espírito maligno ali, ele fala por meio da sinagoga, né? Ele usa um homem ali, que está numa situação deplorável, e ele reconhece quem é Jesus. Então, nesse evangelho, nós temos claramente essa figura demoníaca reconhecendo quem é Jesus. E o interessante é que sempre quando existe esse confronto de Jesus com os espíritos malignos, Jesus procura silenciá-los. Jesus não dá voz. E a única vez em que Jesus trava um diálogo com os espíritos malignos é exatamente nessa passagem do que ficou conhecido como endemoniado gadareno, né? Ali é uma passagem que no Evangelho de Marcos ela é bem detalhada, né? Ele é um evangelho que não detalha muito as coisas, mas essa passagem ele detalha. Por quê? Porque é o centro aí dessa questão da oposição a Jesus. É o evangelho que quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que essa oposição a que Jesus ele sempre vai vencer é com os demônios que eles influenciam tudo. Então, em Marcos capítulo 5, nós temos esse detalhamento dessa passagem que ela é muito rica, ela apresenta muitos elementos ricos e ela tem grandes lições para nós, para a gente meditar aqui nessa noite. A questão é que Jesus, quando ele vai em direção a esse homem, Jesus ele já encontra uma oposição maligna nas forças da natureza. Vocês podem ver que Jesus ele vai atravessar aquela região, né? Ele vai no barco e ele encontra ali oposições da natureza. Então Jesus ele tem que repreender os ventos, o mar. Então você já vê que existe já uma oposição que se levanta nos meios naturais para que Jesus tenha dificuldade de chegar até esse homem. E quando ele chega diante desse homem, é muito interessante que o ambiente que é colocado, né, é uma região limítrofe, é uma região bem afastada, já no limite ali das terras de Israel, é uma região calamitosa, é uma região onde o povo não tem a observância da lei, né, porque eles criam porcos ali, é uma região que Jesus ele vai ter que se encontrar com um homem que vive nos cemitérios, então é um quadro assim bastante contrário. E esse homem, quando ele se apresenta ali diante de Jesus, o texto já fala que ele vem em adoração. Isso é muito interessante, porque os demônios, eles nesse evangelho, eles reconhecem Jesus, e eles declaram quem Jesus é, e eles sempre o adoram. E quando Jesus conversa com ele, que é essa única oportunidade que a gente vê de Jesus travar um diálogo, isso é muito mais pedagógico do que uma prática para nós exercermos hoje em dia, né? Há muitas igrejas onde as pessoas fazem entrevista
com os supostos endemoniados, né? Muitas vezes são pessoas que são contratadas para fingirem esse papel do demônio, outra vez são pessoas endemoniadas que são expostas, né, a essas perguntas, a esse diálogo. Mas ali Jesus ele faz esse diálogo para que haja ali uma pedagogia para nós entendermos esse texto. Quando Jesus começa a dialogar com esse endemoniado e pergunta o seu nome, ele vem com uma resposta bastante interessante. Ele se chama de legião porque nós somos muitos. E aí chega a ser esses números, né, de quanto seria uma legião de soldados e tal. A questão aí não é somente isso, não é dizer que ele era um homem que estava carregado de demônios. Ele estava, sim, no texto. Mas o que o texto quer apresentar, quando chama ele de legião, é porque, dentro dessa característica da opressão maligna, o texto ele quer vincular a possessão, a opressão que esse homem vivia com aquilo que o governo da sua época imprimia diante do povo. O nome legião era um nome próprio do Império Romano, era o nome do exército, né? Das galerias ali do exército romano. Então, quando ele fala que ele é uma legião, o que o texto está mostrando para nós, além de que ele é um homem demoniado? Quer dizer que toda a opressão que esse homem vive é em função do império que está ali naquele momento oprimindo as pessoas. Então, o texto ele vai ter uma conotação política. Ele vai mostrar que o Império Romano ele causa esses males na sociedade. E Jesus reconhece que nesse império ele tem demônio. Isso vai ficar muito claro para nós lá no Apocalipse. Né? Você vê lá no Apocalipse que João, na sua visão, ele vê que o dragão ele alimenta ali a besta, né? Então é o dragão que dá vida, que sustenta, que dá poder, que dá força para o imperador e para a política romana, né? Para a ideologia romana. Então isso no Apocalipse fica bem claro. Mas já nos Evangelhos a gente consegue contemplar em algumas passagens essa questão. Os poderes das trevas, os poderes satânicos, eles exercem muita força naquele período e assim, principalmente dando uma ênfase assim maior em destaque através da opressão romana. Esse homem vive naquela região ali dos cemitérios, ele vive acorrentado, né? Ele vive o personagem clássico ali de uma pessoa que está subjugada, tanto na sua questão social, econômico, financeira. É o homem, é o oprimido, é aquele possesso padrão. Ele é o modelo da pessoa que precisa de Cristo para ser liberto totalmente. Ninguém conseguia ter uma comunhão com ele, ninguém conseguia desatá-lo, ninguém conseguia fazer com que ele voltasse à sua vida comum, à sua vida normal. E é bastante interessante que quando Jesus começa a esse diálogo e vai libertá-lo, vocês podem perceber que o texto ele é muito rico e ele vai apresentando como que a comunidade ali vai ser receptiva ou não a essa questão. Veja que interessante. Você tem uma pessoa ali na sociedade, na comunidade, que é quase como se fosse um bobo da corte. É alguém que era a atração do local. E Jesus, ele acaba com essa atração. Por que que isso é ruim para as pessoas? Porque o ser humano, em geral, a coletividade, ela sempre precisa de alguém que seja um bobo da corte, alguém que seja o pária da sociedade, aonde eu posso olhar e dizer assim, eu sou melhor do que ele. Então, quando essas pessoas, né, que é a pergunta aí que o Castilho faz no final do estudo que o Márcio leu, quem são os nossos endemoniados hoje? São grupos, são pessoas que nós precisamos catalogar, que nós precisamos identificar para que a gente prevaleça sobre eles. Então, você vê esses grupos hoje, eles serem classificados dentro do padrão religioso, dentro de uma questão sexual, dentro de uma questão comportamental. Então, a coletividade, principalmente a religião, ela precisa desses grupos para que ela possa prevalecer e mostrar uma superioridade moral. Então, aquele homem ali, ele servia também para isso. Quando as pessoas olhavam para ele, elas viam uma situação de um ser humano no seu estado pior. E aí ela poderia dizer que ela não era uma pessoa tão amaldiçoada, que ela era uma pessoa até abençoada por não viver daquela forma. Então a gente hoje vê essa mesma coisa, né? Com os grupos excluídos, com as pessoas que não têm valor na sociedade, e essas pessoas, elas precisam existir para muita gente.
para que essa pessoa ela possa reafirmar uma suposta existência melhor do que do outro. Então, quando Jesus ele liberta esse homem, o primeiro efeito que Jesus causa ali é que acabou esse padrão negativo do local. Acabou aquela pessoa onde você poderia contar suas fábulas, contar suas histórias e dizer que existia alguém num estado tão deplorável. E o interessante do texto também é o seguinte, é que esses demônios, eles reconhecem Jesus, eles falam com Jesus e eles clamam a Jesus. Eles reconhecem a soberania de Jesus. Então, quando o Tiago fala assim que os demônios creem e estremecem, você vê nessa passagem isso é de maneira muito clara, porque você vai ver assim dois opostos. Esses demônios que eles vão clamar a Jesus. Eles sabem que quando Jesus chega, ele liberta o ser humano, ele traz essa paz, ele traz essa vida, ele tira tudo que é demônio das pessoas. Então eles já sabem que eles vão sair dali. Só que olha que interessante, eles vão rogar a Jesus para que Jesus os lance para dentro dos porcos. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eles precisam, aqueles espíritos, eles precisam pelo menos estar incorporados, nem que seja num animal, porque eles poderiam ser expulsos e ficar nos ares, né? Como que é a crença, uma parte da crença cristã acerca dos espíritos malignos. Mas eles não, eles querem um contato, eles querem um ponto de contato ali. Então eles não abrem mão de possuírem algo. Por quê? Porque o texto está tratando de uma legitimidade que aquele local dava. Os porcos, eles eram animais impuros, eles eram contrários à lei. Mas havia naquela região um tráfico de porcos. Né? Era uma região de fronteira, uma região fronteiriça, então muitas pessoas ali não obedeciam à lei, elas não eram nem pessoas judaicas. Né? Então, esses porcos, eles eram os pontos de contato ali da quebra da lei também naquele local. E aí, quando os demônios eles clamam a Jesus, Jesus atende o pedido. Olha que interessante, isso é uma lição para nós, né? Se Jesus ele atende o clamor daqueles espíritos, quanto mais ele atende o clamor de seus filhos. E aí aqueles demônios eles saem daquele homem e eles vão para aqueles porcos. E esses porcos vão se precipitar. Essa passagem é interessante porque ela não tem um sentido histórico. Nós não devemos buscar o sentido histórico, porque naquela região, para se precipitar ao mar, esses porcos teriam que ter andado muito, 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 muito mesmo. Então o texto ele não tem um sentido para você buscar uma historicidade. Ele tem uma mensagem teológica que nós devemos absorver. Eles vão levar os porcos a se precipitarem, ou seja, todo o lucro da cidade agora ele se encerrou, porque aquela cidade vivia desse tráfico, desse cuidado dos porcos. E olha que interessante, Jesus ele acaba com o emprego daqueles homens. É uma passagem muito característica, né? Porque você pode imaginar que uma ação de Jesus ele pode levar as pessoas a ficarem sem a sua renda, mesmo que seja uma renda ilegal, né? E essa passagem ela mostra isso. Jesus ele acaba com o emprego, com a renda, com o lucro daqueles homens. E por que que o texto apresenta isso? É porque é uma maldade que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo assim, olha, como vocês não cumprem a lei, eu vou acabar. Isso não é o caráter de Jesus. Deus não faz isso. A Bíblia fala em Mateus, né, capítulo 5, no Sermão do Monte, que Deus manda a sua chuva sobre justos e injustos. Deus não é um Deus seletivo para fazer isso. Mas então, qual que é a mensagem que está sendo transmitida ali? É que qualquer bem, qualquer lucro que nós tenhamos, que não seja para ser usado em favor do próximo, não é válido. Aqueles homens, eles viviam, eles trabalhavam, mas eles não tinham nenhuma disposição para ajudar, para buscar, para tentar trazer vida para aquele homem. Aquele homem vivia isolado. Então, aquele lucro que eles tinham ali era um lucro que ele não servia para ajudar o próximo. E essa é a mensagem que nós temos que pensar. Os nossos bens, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos, eles são utilizados em favor do próximo ou nós estamos apenas acumulando? E se de uma hora para outra ele se encerrar, será que nós vamos ficar tristes? Né? Muita gente gosta de acumular, enquanto o seu próximo, o seu vizinho, o seu irmão, o seu parente está necessitado, né? Então isso não é uma dinâmica do evangelho. O evangelho é você servir, é você estar sempre disposto a ajudar. Aí o que acontece? Esses porcos eles se precipitam nesse local
esses homens vão expulsar Jesus, porque Jesus acaba ali, primeiro com a questão da possessão daquele homem e depois com o lucro daquela cidade. Ou seja, Jesus acaba com a movimentação ilegal que havia naquele lugar. O local está pacificado, mas mesmo assim eles não querem Jesus. Eles não enxergam o bem que Jesus faz. E o texto é mais interessante ainda, por quê? Jesus ele vai sair dali, porque Jesus não quer estabelecer igreja ali, Jesus não quer fazer uma comunidade ali, Jesus não quer fazer nada ali. Jesus foi lá para libertar aquele homem. Esse era o intento do texto. E quando Jesus ele cumpre isso, esse homem que se sente grato, né, as pessoas agora veem ele ali sentado aos pés de Jesus, ele já está recebendo o ensino de Cristo, então ele está maravilhado com o ensino de Jesus. E esse homem já se coloca como um missionário. Olha que interessante. Esse homem ele quer seguir Jesus, só que Jesus não manda ele fazer isso. Olha que interessante. É uma pessoa que ela busca fazer essa obra com Jesus, ela quer caminhar. E o evangelho mostra o contrário, né? Tem pessoas que Jesus chama e ela não vai. Agora, essa pessoa, esse homem, ele não é chamado por Jesus, ele se oferece e Jesus recusa. Isso mostra a soberania de Deus, como que o Senhor trabalha, como ele sabe aonde cada um deve ir, né? Para Jesus seria como um troféu carregar aquele homem, né? As pessoas iam falar assim: "Nossa, esse é aquele homem famoso que era tão perturbado, tão endemoniado. Olha como que ele está agora." Isso causaria um impacto, um espanto, né? As pessoas ficariam admiradas. Mas Jesus ele não precisa disso para levar a mensagem do reino. O que que Jesus manda esse homem fazer? Manda ele voltar para a sua casa. É isso que o evangelho quer mostrar. Que quando a gente expulsa os demônios, quando a gente liberta as pessoas do mal, quando a gente acaba com as injustiças, quando a gente mostra a verdade, as pessoas elas passam a viver da maneira normal que era para elas viverem. O evangelho é um evangelho de inclusão. Então, quando Jesus manda aquele para sua casa, ele vai contar lá na sua família, na sua terra, né? As grandes coisas que Deus fez, é para ele ser um missionário lá, naquele local. Porque é na família, é na proximidade que a gente deve contaminar, entre aspas, né? Com o sal, com a luz, a gente deve levar a beleza do evangelho para as pessoas. Jesus não aceita que ele ande com Jesus, mas quer que ele vá para a sua família. E aí o texto mostra que ele vai, né, e ele passa para aquela região de Decápolis, né, que são as 10 cidades ali, e ele vai mostrando quão grandes coisas o Senhor fez por ele. Então, esse texto ele é muito bonito, porque no contexto do Evangelho segundo Marcos, esse é o ponto principal, esse é o modelo. É quando Jesus ele liberta do mal e a pessoa pode voltar para sua casa. Quando ele curava as pessoas, ele dizia: vai lá e se apresenta ao sacerdote, ao sumo sacerdote, porque a pessoa ia receber uma carta dizendo que ela podia estar reintegrada à sociedade. E o Evangelho segundo Marcos, ele termina com esse mandamento, né? Se você observar, é só nesse Evangelho que vai ter esse mandamento, que é a partir do verso 15 do capítulo 16. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. O primeiro sinal qual que é? Em meu nome expulsarão demônios. Então, essa é a nossa missão, é levar libertação, é trazer luz. Não importa se esse demônio que está sendo colocado aí é um ser espiritual, se ele é uma injustiça humana, se ele é uma falta de conhecimento, se ele é uma falta de recurso. Nós devemos extirpar todos os demônios que aprisionam o ser humano, todos os demônios que se colocam contra aquilo que Deus estabeleceu para a sociedade. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa jornada. Assim como Jesus, por onde ele passava, ele libertava as pessoas, ele expulsava os demônios e trazia vida, vida e abundância. Amém? Passar por irmão Isaías. Muito interessante, professor. Muito interessante a sua fala. E eu não estou enganado em dizer que é essa fala mais longa, né, que o professor já deu, porque até porque o texto ele pede, né, uma dissecação bastante detalhada e muito esclarecida, muito interessante. E agora vamos abrir para as perguntas. O Márcio ali levantava a cabeça, fazia assim com a cabeça. Só estou olhando o Márcio ali. Eu creio que o Márcio tem perguntas desse Jesus humano, né? Desse Jesus que quer
é ver a pessoa, né? Quer ver a vida. Vamos perguntar, gente. João Carlos, vamos ficar à vontade aí para perguntar. Posso falar? Por favor, João Carlos. Professor, eu vejo esse texto como uma narrativa. E eu li um autor que ele diz que tem alguns textos que foi colocado na boca de Jesus. E o relato, esse texto aí, dá um relato, né? Como chegou até nós esse relato, né? A Bíblia foi escrita bem depois. Então, chegou para nós esse relato aí, né? E Jesus fez assim, assim, assim. Mas eu vejo esse texto como um texto político, né? Por exemplo, o professor deu uma deixa aí, né? Porque legião, os soldados romanos eram vistos como legião, 2.000 ou 1.500, mas a legião. Os porcos, o emblema, ou, né, o escudo dos soldados romanos, o emblema era um porco. Era o porco. O porco era o símbolo da legião romana. Então, quando o autor do texto coloca essas figuras, né, eles estão falando, como o professor mesmo disse, do poder romano, né, que acorrentava. A questão do demônio pode ser uma concepção mental, né, uma loucura, né? Nem todo endemoniado, né, entre aspas, é uma pessoa que o espírito pegou, mas é a questão mental. Eu já enfrentei isso no hospital psiquiátrico, né? E aí, quando eu falo, já terminando, de um texto na boca de Jesus, eu me lembro de que o Shakespeare, muitos dos textos teatrais que dizem ser dele, era de outro. O cara apresentava por Shakespeare. Ele dava um chamado coro, uma grana para o cara, o nome do autor não entrava e era apresentado como sendo dele. Então, eu fico pensando, né, eu posso estar sendo herege, né, nesse pensamento de que foram colocadas palavras na boca de Jesus para dar um peso. Então, hoje a gente lê e escuta, Jesus falou assim, assim, assado, então dá um peso. E aí a gente acredita pela fé. Mas se a gente começar a analisar, talvez tenha sido assim. Estou sendo herege, professor, mas eu penso dessa forma. O que você acha? Boa, Legal. João. Isso aí é um tema de estudo bem interessante no campo teológico, né? Quais são as verdadeiras palavras de Cristo nos evangelhos, né? Os ditos mesmo de Jesus e aqueles que as comunidades elaboraram o texto, né? Isso pode parecer um pouco estranho para nós, mas é sempre bom comentar, né? Com os irmãos, a gente já comentou isso aqui uma vez, o irmão João, ele sempre traz essas considerações muito interessantes. Naquela época, a forma de relatar, né, a narrativa, como o irmão A João falou, oralidade. A oralidade. a oralidade ela não obedecia aos critérios que nós temos hoje, né? Nessa era científica, pós-moderna, pós-iluminista, pós-racionalista. Então, para nós hoje, a gente é muito apegado ao detalhe, à escrita mesmo, se foi daquele jeito, e o ponto, e a vírgula. Então, a gente dá muito valor para isso. Há 2.000 anos atrás, aproximadamente, a forma deles comunicar era totalmente outra, né? Para eles não era importante essa exatidão. O importante era a mensagem que está sendo colocada ali. Então, claro, eles tinham essa liberdade. Isso não era algo que para enganar as pessoas, né? Para falar, Jesus não falou isso, então não acredito. Eles não pensavam dessa forma. Eles pegavam a história e eles construíam aquela história em função da necessidade da comunidade. Então, como a comunidade passava por problema
de opressão política, eles vão pegar ali um relato que havia sobre Jesus e eles constroem aquilo, tendo palavras de Jesus e outras vezes fazendo seus acréscimos. Então, isso não descaracteriza o texto, isso não faz com que o texto perca a sua intencionalidade, até porque o que trazia para eles? A mensagem que aquilo quer trazer, como uma parábola, por exemplo. A parábola tem uma lição moral. Então, muitos textos da Bíblia, eles não têm essa preocupação. É a gente que lê assim, vírgula após vírgula, e o ponto está aqui, o ponto não está. Então, é como o irmão João falou, tem textos, né, no campo teológico que é de estudo isso. Quais são as palavras que literalmente saíram da boca do Jesus histórico, né? O que ele falou. E os outros, como que foram compostos pela comunidade? Aí como é que você faz? Você compara a mesma história nos outros evangelhos, aí você vai ver que tem alterações. Tem aqueles exemplos clássicos que a gente já falou aqui com vocês, né? As negações de Pedro nos 4 evangelhos são diferentes, a ordem das tentações de Jesus em Mateus 4 e Lucas 4 é diferente. Então, se a pessoa for ler com a mentalidade de hoje, ela vai falar assim, a Bíblia está errada, porque tem que ter uma sequência, não é possível. E não é assim que é feito. Os textos são construídos em função das necessidades que eles tinham. Então, o que eles estão interessados em pegar a mensagem principal, a perspectiva teológica para eles, e não um relato científico como nós entendemos, né? Amém. Muito bom, João, muito bom. Vamos lá, Édeler. Vamos perguntar, Édeler. Você sempre tem umas considerações também muito interessantes, igual o amado professor João aí também. Vamos lá. A irmã Jacira tem estado quietinha. A irmã Patrícia também. E a O irmã Emílio. O Emílio. Emílio está na área aí. Emílio é... Vamos lá, Emílio. Cadê você? Cissa. Cissa tá. Sheila. Sheila também está aí. Vamos lá. Não, assim, só uma pequena dúvida que faz a gente pensar, né? Então, existem demônios, correto? Sim. Nós criamos demônios? Essa questão dos demônios é o seguinte, existem seres espirituais que nós chamamos de demônios? Sim. E tem várias qualificações e diferenciações na Bíblia, né? Existe espírito de enfermidade, demônio, espírito maligno, Satanás, né? Então, há toda uma crença que vem lá desde o período pós-exílico e que se intensificou no Novo Testamento. E há casos também que no Novo Testamento foi se classificado como demônios por não ter uma linguagem adequada e que, com o passar do tempo, a gente verificou que se tratava até de questões mentais, como o próprio irmão João colocou. Então, analisar cada passagem dentro do seu contexto para nós verificarmos isso, né? Então, até o nome demônio, ele não é um nome originário cristão, né? No Novo Testamento, nos evangelhos principalmente, a qualificação de demônio é sempre no sentido negativo. Agora, no mundo grego, existiu o daimon, e esse daimon ele era neutro, então ele poderia atuar para o bem e para o mal. Na tradição cristã, quando se fala de demônio, é sempre na perspectiva negativa. Lembrando que no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, a cosmovisão, a concepção que eles tinham é que os espíritos maus, eles procediam de Deus. Por isso que a gente vai ver naqueles textos mais antigos, né, que Deus enviava o espírito de mentira, Deus enviava o espírito para atormentar o Saul, né? Deus fazia o bem. Parte do Senhor, espírito mal da e parte do espírito Senhor. mal da parte de Deus. Então, a concepção que eles tinham inicialmente é que esses espíritos, e detalhe, esse espírito mal, para alguns naquela época, era o próprio espírito de Deus, era Deus executando o mal, né? E aí, como isso aí vai evoluindo, esse pensamento, como eu disse, após o exílio, é que teve essa distinção, né? Muito em função da influência persa, a questão do bem e do mal, né? Esse dualismo, aonde você vê um agente do mal, aonde Satanás ele vira esse agente do mal, porque no Primeiro Testamento você vai ver que ele era mais como se fosse um promotor de justiça do que esse opositor, mas após o cativeiro, o exílio babilônico, é que Satanás ele assume essa característica desse opositor e os demônios e os espíritos malignos, eles seguem essa rotina. Então, a gente tem sempre que qualificar dentro do contexto, né? Pegar o texto e não generalizar
porque senão a gente aí perde o que o texto está trazendo para nós. Boa, boa, boa. Vai lá, Márcio. Professor, Obrigado, posso ler Emílio. novamente, posso ler novamente a parte da conclusão para fazer uma pergunta? Uhum, sim. Conclusão. Que se tira disso é clara. Para Jesus, o ser humano e sua saúde são mais importantes que o capital e a riqueza. Por essa razão, Jesus preferiu libertar o homem, ainda que o capital fosse para o fundo do mar. Para as pessoas daquela região, ao contrário, o capital, entre parênteses, seus porcos, era mais importante do que a saúde e a felicidade do ser humano. Por isso, os habitantes de Gerasa não se importavam que o homem estivesse nos cemitérios, nos sepulcros, quer dizer, condenado à morte, preso por correntes, quer dizer, privado de liberdade, e correndo pelos montes como louco, quer dizer, marginalizado da sociedade. Podemos fazer uma comparação com os habitantes daquela região de Gerasa? Pode ser o caminho que a igreja está caminhando hoje, através da religião, sem conhecer o Evangelho de Cristo? Ah, Márcio, sim, não somente hoje, né? Também hoje. Em todas as épocas, você vê, mesmo entre o povo de Deus, o povo da Bíblia, e durante a história da igreja, você vê essa questão, sim. A valorização das estruturas, a valorização do capital, você vê a guarda do sábado, era um conflito que Jesus tinha, porque eles entendiam, naqueles extremos farisaicos, né, algumas determinações que valorizava mais a pessoa guardar aquele dia do que ela ser curada. É o conflito que Jesus coloca ali diante deles, né? O Evangelho segundo Marcos, se você pegar os 3 primeiros capítulos, você vai encontrar cerca de 6 grandes conflitos que Jesus teve no início da sua caminhada ali, exatamente por causa disso, porque eles valorizavam sempre mais a religião, a aparência do que o ser humano. Então, a pessoa podia ficar doente, ela só não podia ir na sinagoga e ser curada, né? Então, Jesus questiona isso. A pessoa podia passar fome, mas não podia pegar o pão que era consagrado, né? Então, o que que vale mais? A vida é o valor principal, tanto é que se relativiza algumas coisas em função da vida. Você pega o exemplo aí de Raabe, né? Que ela mentiu, mas ela mentiu para a preservação da vida e ela foi justificada por isso. Então a vida tem o seu valor, é o dom precioso. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Só que a religião ela usa das suas interpretações, das suas doutrinas, né, para desqualificar o homem. Então ela coloca o próprio ensino acima do ser humano. Se o ensino ele é dado para o ser humano, como é que o ensino vai ser superior ao ser humano, né? Então, a religião ela trabalha muito isso. Ela não se preocupa muito com a vida. Ela se preocupa em manter o seu status quo, ela crescer, ampliar a sua divulgação. Mas a pessoa que é o alvo, ela acaba sendo somente um condutor da religião. Então, ela passa a promover a religião e não a vida. Então, Jesus ele veio nessa contramão. E a gente encontra isso aí ao longo da história. Sempre, sempre, sempre você vai ver. Seja no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente social, né? Só o evangelho pode trazer essa libertação. Amém. O professor, Oi, Adele. tem uma questão muito interessante que o senhor falou aí um pouquinho mais cedo, que os demônios eles usam de pessoas e usam de coisas físicas, né? Pessoas, humanos, e Uhum, nessa passagem até dos porcos, que eram animais, né? E a gente vê uma corrente muito forte hoje, que não tem base bíblica e não tem nenhum respaldo bíblico, de que demônios habitam em casas, habitam em uhum. lugares, habitam em ruas, né? Principalmente em casas, né? Isso é muito comum, esse discurso, né? De que demônios habitam em casas, casa Sim. mal assombrada e tal. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Quando a gente vê a atuação demoníaca na palavra de Deus, a gente vê sempre em pessoas, né? Sempre possuindo alguém,
ou como foi o caso de Pedro, né, que ele foi usado ali. Então Uhum, é sempre com pessoas e nunca com casa, nunca com lugares físicos assim, lugares sem ter pessoas envolvidas nele, né? exato. E isso é muito complicado, não é? O que que o senhor pensa sobre essa visão e sobre essa corrente que está tão forte hoje? Sim. Tem a ver com a doutrina dos espíritos territoriais, né? Então, eles pegam algumas passagens, principalmente do Primeiro Testamento, para testificar. E mesmo que fossem passagens lícitas, nós devemos considerar uma coisa. Uma coisa é falar dessa atuação maligna até a crucificação, e outra é falar após a crucificação, né? Porque Paulo vai dizer aos Colossenses que Cristo expôs publicamente, ali na cruz, os principais e potestades. Então, se eles tinham alguma força territorial, essa força ela foi rompida na cruz do Calvário. Cristo, ele expôs publicamente. Então, Hebreus vai dizer até que Satanás foi destruído, né? A palavra destruída ali em Hebreus 12:14 não é que ele deixou de existir, mas é que a força dele foi subjugada, né? Então, uma coisa seria comentar que até no Antigo Testamento havia essa questão príncipe da Pérsia, tal, essas passagens são citadas, principalmente na Apocalipse, né? Onde havia essa crença maior nesse período intertestamentário, do que depois da crucificação, não tem base. Então, eles usam disso. O que os espíritos malignos podem fazer numa região, que a gente pode ver, é a mentalidade das pessoas daquela região. Isso aí você pode ver que é uma atuação da mentalidade, mas a mentalidade está dentro das pessoas, a mentalidade não está solta. A mentalidade opera ali naquela região. Então, você vê ali costumes, você vê ali ações, características de determinado local. Até mesmo graus de enfermidade, características muito semelhantes das pessoas de determinado local. Por quê? Porque são ações, são comportamentos aprendidos em função da mentalidade local. Agora, dizer que tem um espírito numa casa, isso já é mais crença de religiões espiritualistas, que em função de supostas conversões, tal, ou testemunhos, as pessoas acabam trazendo para a fé cristã sem o respaldo bíblico, como você disse. Então, é mais crença que vem de experiência. Você pode ver, a pessoa fala, não, mas eu tenho uma experiência assim. Aí você fala assim, você pode validar a sua experiência na palavra de Deus? Ela não consegue. Mas ela fala, não, mas eu vivi isso. E muitas vezes esse viver isso tem a ver com a mente dela também. O próprio Paulo vai dizer lá em Colossenses 2,18 de pessoas que tinham visões, revelações, mas que eram coisas da sua carnal compreensão, da sua mente vã. Então, é um grau de utilização da mente perseguida, de uma mente oprimida, uma mente opressa, tão grande que a pessoa tem a idealização que aquilo é real. A pessoa passa a ouvir voz, ela tem ali experiências que ela diz que é real, né? Alguns vão dizer até que é um mundo esquizofrênico, que é uma loucura. Então, é uma área meio tênue, né, de você dizer isso, porque uma enfermidade dessa, ela pode ser uma ação maligna direta? Pode, como ela pode ser resultado também de outras coisas. Então, é difícil você ser dogmático no assunto. Agora, a base bíblica para você afirmar, como você bem colocou, que tem uma casa mal assombrada, tudo isso aí é muito mais da crendice da pessoa, e aí a mente dela começa a projetar isso, do que propriamente a base bíblica, porque você não vê Jesus expulsar demônio de região, você vê Jesus expulsar demônio de pessoas, né? Os apóstolos também faziam a mesma coisa, pessoas que eram movidas. E a mentalidade, o que você pode falar é que existe o mundo jaz no maligno, a mentalidade, a forma de pensar, e não a habitação desses espíritos, né? Professor, Sim. quando o senhor mencionou que ele foi querer ser um missionário, Jesus falou assim, vai para sua casa, né? Uhum. Está me ouvindo, Márcio? Oi? Está me ouvindo? Sim. Ah, não, agora eu estava te ouvindo. Pode, Sim. pode. Podemos dizer que foi o local que mais sofreu com essa vida no corpo e na alma que ele vivia. Então, era o lugar que por onde ele tinha que ver, mostrar um novo nascimento, mostrar que Cristo realmente mudou a vida dele, foi dentro da família, e Sim.
na África ou em outro lugar, né? Muitas das vezes a maior pregação é uma vida diária de quem anda com o Senhor, né? Eu conheço um pouco, isso aí conhece muito mais. Então, daquilo que nós vemos no seu caminhar constante, que Cristo mudou a sua vida, e temos visto testemunho disso, poderia ser um lugar onde mais foi afetado foi a família dele. Sim, é a questão do chamado múltiplo, né? A vida da igreja. Você vê, Jesus chamou algumas pessoas para caminhar com ele e designou que essas pessoas fossem para outros locais. Até depois da sua morte e ressurreição, continuou chamando, como o apóstolo Paulo, né? Que devia percorrer as nações. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que vão ficar no seu local e vão testemunhar. Até porque tem que ter vida nos locais, né? Você imagina se todo mundo fosse missionário, todo mundo fosse sair, como é que a gente ia impactar a sociedade, a nossa vizinhança, a nossa família? Então, com certeza a família desse homem foi muito prejudicada, a gente não sabe até se ele era o chefe da família, né? O texto não diz. Mas Jesus, ele vê essa necessidade de ele ir para a casa dele. Ele deveria ser acolhido lá e ver a transformação. Talvez o texto não diz, mas quem sabe? A essa libertação, por que Jesus vai atrás desse homem, né? Vamos tentar botar isso aí numa linguagem histórica da época. Será que não tinha alguém lá orando por ele? Será que a família não buscava Deus pedindo a libertação desse homem? A gente não sabe. Talvez isso aí seja uma resposta de oração. A esposa, os filhos, o irmão, a mãe, o pai, orando para que Deus libertasse e trouxesse ele de volta. E ele não está sabendo disso, porque está num estado ali lamentável. Mas Jesus conhecia, pode ser isso, é uma suposição, não está escrito na Bíblia. Mas é uma suposição que eles oram e o Senhor atende, porque o Senhor vai lá com essa intenção já clara, né? Não é um encontro, não é uma pessoa que os encontra pelo caminho e ele liberta. Jesus, ele atravessa, ele enfrenta dificuldades para chegar nesse homem. Então, quem sabe esse homem já não é uma resposta de oração, o que Jesus faz. E aí eles vão receber na casa deles. Assim como a igreja estava orando, lembra? Para Deus libertar Pedro. Aí Pedro chega, eles ainda estavam orando, mas Pedro já estava lá. Pode ser uma resposta de oração. Jesus fala assim: não, você vai para sua casa, porque eu vou atender o que a sua família está pedindo. Pode ser. O texto não diz. O texto só diz que ele quis seguir a Jesus, Jesus não deixou ele junto lá, não. Falou, vai para sua casa e você anuncia o que Deus fez na sua vida, né? Amém. Hoje, vou perguntar mais um pouquinho aí, vou gastar hoje. Não, fica tranquilo. E o que choca muito hoje, professor, eu tenho visto, né, que pessoas que viviam um mundo, vidas totalmente mundanas, e tem um encontro hoje com Cristo e a gente fica naquela dúvida, né? Pô, mas esse cara fez a Playboy de A a Z, a minha fez a Playboy de A a Z, fez todos os filmes e É, hoje tem um encontro com Cristo. Isso para a igreja gera, mas esse ator pegou todas lá na Globo. Como é que hoje ele é de Cristo? Então, causa assim constrangimento. Como esse homem que vivia em lugares que, outrora, para a sociedade ele era ali. Mas nesse momento que ele teve um encontro com Cristo, não houve uma percepção ali de que o capital foi mais importante porque eu vou dar foco. O foco no testemunho não foi a mudança de vida do homem, sim, olha, o cara até teve um encontro com ele lá, mas nós perdemos muito pouco. Isso não pode ficar assim. Vamos sim. expulsar ele. Só tem dificuldade, Márcio, de acreditar numa conversão grande, assim, numa poderosa conversão, quem não passou pela conversão. Quem foi convertido pelo Senhor não tem dificuldade de acreditar que o Senhor transforma qualquer pessoa. Você vê o apóstolo Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores. Então, para Paulo, qualquer pessoa poderia ser salva. O evangelho é o poder de Deus. Acontece que muitas pessoas elas falam do evangelho, mas elas não nasceram de novo. Então, para ela é difícil acreditar que uma pessoa que tenha tido uma vida tão devassa possa ser convertida, porque ela mesma não experimentou a conversão. Quem passa pela conversão sabe o que é isso. Acredita no novo nascimento. Acredita que o velho homem morreu com Cristo naquela cruz, que ela foi crucificada com Cristo. Então, a pessoa que passa por isso, ela acredita de fato que Deus pode salvar qualquer pessoa, não importa o que ela tenha feito, porque ela acredita no poder do evangelho. O que a gente tem hoje aí é o que o Lloyd Jones dizia, né? Que são conversões psicológicas e não conversões espirituais.
Tem pessoas que elas julgam que elas são salvas, mas a vida delas não demonstra isso. Por isso que ela tem dificuldade de acreditar que uma pessoa que tinha tido uma vida tão ruim possa, de fato, estar liberta e salva em Jesus. Professor, professor, ô Márcio, peraí, né? Vou desligar, vou te expulsar da reunião. Olha Ô, só. Isaías, eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou deixar aí o povo aí perguntar, depois eu Tá. faço. Você reparou que eu até agora não perguntei? É Eu estou verdade. encantado. Inclusive, a nossa irmã Patrícia aqui mandou 2 bombas para o professor aqui. A irmã Sim. Patrícia. Ela no final botou: Poxa, eu quero aprender. Estou encantada, quero aprender. Que benção, irmã Patrícia. E eu vou juntar a pergunta da irmã Patrícia, a primeira, que ela tem 2, junto Sim. com a minha. Eu vou aproveitar também a fala do Édeler a respeito da questão do território, do demônio da casa, demônio que uma casa mal assombrada, etc. As irmãs Fox, que são as criadoras do espiritismo tradicional, as irmãs Fox, elas relataram, no final das suas vidas, ao Washington Post, jornal norte-americano, que o primeiro relato dela, com aquela experiência da casa batendo, respondendo, aquilo ali foi uma farsa. Foi Sim. uma farsa. Haveria a possibilidade do demônio ele se apossar de uma ideia humana mentirosa e fazer com que aquilo ali se tornasse o que se tornou, né, o espiritismo, etc. Se haveria essa possibilidade, e agora eu vou colocar a primeira pergunta da irmã Patrícia. Os demônios foram criados por Deus? Uhum, legal. Falando dessa questão que você disse, eles podem se apossar, sim. O falso profeta, ele usa até a Bíblia de maneira errada, né? O falso profeta, ele usa versículos bíblicos. O próprio Satanás citou versículo bíblico para Jesus, né? Na É. tentação. Então, eles não têm limite de atuação. Dentro dessa atuação deles, eles podem fazer isso. E é aquilo. A gente nunca pode esquecer, a gente que é ocidental tem um pouco de dificuldade com isso, mas o oriental, ele conhece muito essa questão da mente, né? O poder da mente, o poder latente da alma. Então, muitas coisas são projeções da mente também, que esses fenômenos que acontecem, né? A parapsicologia explica muito bem isso. Padre Quevedo lá fazia aquelas experiências dele, até daquele sangue que jorrava lá das imagens, lembra disso? O poder de levitar. Levitar, aí o Quevedo mandava assim, eu quero que retire daqui todas as mulheres da sala. Aí parava de sangrar, é interessante isso. Depois vocês pesquisem o porquê. Tem um motivo aí por que eram as mulheres. E aí a imagem parava de sangrar. Aí o pessoal ficava, ué, por que parou? Ele falou, porque eu tirei as mulheres da sala. Aí tinha uma questão lá que vocês vão entender o porquê isso. Então tem a questão mental também. E, claro, a atuação demoníaca trazendo alucinações, trazendo medo, né? E aí a mente você pode ver a pessoa que vive aquele filme, Uma Mente Brilhante. Você já viu aquele filme? Né? É uma pessoa que é totalmente inteligente, mas era esquizofrênica. Então, ela cria um mundo e ela passa a relatar aquele mundo que para ela é um mundo real e você não está vendo nada. Aí o que você atribui a isso aí? É o demônio. Mas é a mente dela que criou aquele mundo e para ela aquele mundo está acontecendo. O filme lá mostra isso. O cara era um gênio da matemática, né? O Ronald Nash, né? Ganhou até prêmio Nobel de matemática e ele cria num mundo paralelo dele lá que ele estava decodificando os códigos de guerra nazista, enfim, era algo complexo, mas ele era um homem inteligente e vivia nesse mundo, e esse mundo era real para ele. Hoje, com o avanço científico, medicinal, a gente consegue analisar alguns desses critérios, né? Mas você imagina há muito tempo atrás, não tinha explicação. Aí as pessoas diziam o quê? Ah, isso é obra de demônios. E na realidade, pode até ter por trás uma ação demoníaca, mas era muito da projeção mental. Ou, como você disse, Isaías, levitar, fazer o fogo acender com o poder da mente. Os orientais, eles lidam muito com isso. A irmã Patrícia perguntou da origem dos demônios. A Bíblia, de fato, não fala sobre a origem dos demônios. Existem algumas crenças, né, algumas linhas teológicas que falam sobre a origem dos demônios. Alguns vão dizer que são os anjos caídos, né?
os anjos que pecaram com Satanás, eles se tornaram demônios. Essa visão, embora seja muito popular, no campo acadêmico, no campo teológico, ela já quase não é mais aceita, né? Dizer que os demônios, eles são os anjos caídos. Tem um livro da Assembleia de Deus, que é de Teologia Sistemática, do Eurico Bergstein, livro antigo. Lá ele diz, você vê, hein? Assembleia de Deus, 1950, 60, lá ele já dizia que não dá para afirmar que os demônios são os anjos caídos. Veja, Manual de Teologia Sistemática das Assembleias de Deus. Já afirmava que não é possível afirmar que era uma crença de que os demônios são os anjos caídos. Outros vão crer nesse mundo pré-adâmico, né? Aquele pessoal lá do Dake, da Bíblia Dake, as eras mais primitivas da Terra do Pember, eles vão dizer que Lúcifer, olha só, ele era o regente da Terra, e aí ele quis ser semelhante a Deus, está interpretando lá Ezequiel 28, Isaías 14, como sendo Lúcifer ou Satanás, e não como o rei da Terra. Então, esse Lúcifer, ele era o regente da Terra, ele quis ser como Deus, e ele foi jogado na Terra de novo. Ele tentou subir até o trono de Deus, e ele foi lançado na Terra. Quando ele foi lançado na Terra, ele destruiu tudo que tinha aqui. E o que tinha aqui? Tinha uma raça chamada raça pré-adâmica. Tem gente que acredita nisso? Tem gente que acredita nisso. E o que aconteceu com essa raça pré-adâmica? Né? Eles morreram. O que aconteceu com o espírito deles? Para essas pessoas, esses espíritos dessa raça pré-adâmica tornaram-se os demônios. Outra concepção de demônios. Demônios seriam aquele pessoal que veio lá do dilúvio. Quando teve o dilúvio, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Interpreta-se que filhos de Deus são os anjos caídos que tiveram relações com as mulheres e nasceram filhos. Ah, mas anjo pode ter relação com mulher? O anjo, quando está na terra, ele se personifica, ele se apresenta como um ser humano. Então, eles tiveram relações, nasceram os gigantes. Quando veio o dilúvio, matou, nessa visão, não estou dizendo que isso é o certo, estou dizendo só a visão, o dilúvio matou todo mundo, só sobrou a família de Noé. E o que aconteceu com esse pessoal, que era filho dos anjos com as mulheres? É um ser híbrido. O que aconteceu com a alma deles? Pois é, quando eles morreram, esses espíritos ficaram vagando por aí e se tornaram os demônios. Tem gente que acredita nisso. E tem uma outra explicação que os demônios seriam como a exemplo do fruto do espírito. O espírito, ele não produz em nós um fruto, amor, gozo, paz. Então, seriam emanações do Espírito Santo em nós. Os demônios seriam as emanações do diabo. Então, Satanás, ele emana coisas. Essas coisas que ele emana seriam os espíritos. Por isso que fala espírito de enfermidade, espírito da morte, enfim. É uma crença também. Então, a Bíblia não afirma categoricamente a origem dos demônios. E a teologia, ela discute essas linhas aí para tentar dizer. Então, a gente não pode afirmar com certeza qual é a origem dos demônios. Poxa, essa última eu não sabia não, professor. Muito interessante. Essa Sim. última aí, da emanação. E essa tem tá ganhando força, essa. E tem antes do João perguntar, e outras pessoas perguntarem, tem outra pergunta da irmã Patrícia aqui. Hoje ela veio também muito curiosa, e isso é importante. Sim. A pergunta da querida irmã Patrícia é: por que Davi tocou o instrumento para um espírito que foi atormentar Saul, permitido por Deus? Quando Davi tocava, ele ficava calmo. É interessante, são formulações dos textos antigos, né? Então, o pessoal fala, o louvor liberta, né? Vem dessa passagem aí. Liberta, mas depois que o demônio saía, Saul pegou a lança e quis encravar ele, né? Sim. Aí tem teólogo que diz que o demônio saiu da vida de Saul, mas ele era mau elemento, tinha um caráter problemático, mesmo sem demônio, ele quis matar Davi. Então, olha que interessante. Você vê que a gente está chamando de demônio uma coisa que o texto não chama de demônio. Exatamente. É isso que eu digo. A gente confunde os textos, né? Porque a gente acostumou a chamar tudo de demônio, e não é. Fala que é um espírito mau vindo da parte do Senhor. Não fala demônio. Porque demônio... Eu que falei. Patrícia, fica tranquila, Patrícia. A tua pergunta não está demônio, não. É comum isso, né? A gente fala mesmo, porque a gente tende a chamar tudo de demônio, né?
anjo caído, espírito mau, espírito de enfermidade, Satanás, tudo a gente chama de demônio, né? Mas isso é uma crença mais do Novo Testamento. Então, o espírito mau, como a irmã falou, vinha da parte do Senhor. Não quer dizer que o espírito possuía ele. É porque é uma linguagem do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, eles não tinham esse conceito de um espírito tomar a pessoa, até porque não tinha essa questão do espírito ficar na pessoa. O espírito vinha, se apossava, até o Espírito de Deus fazia isso, lembra? O Davi fala assim, não retires de mim o teu espírito, porque o que ele entendia? Se ele pecasse, o espírito abandonaria ele. Então, era algo que vinha como uma ação. Alguns vão dizer que isso de fato não era um demônio e que a ação desse espírito seria como se fosse hoje uma depressão, seria como uma ação que levasse ele a ficar totalmente perturbado, triste, angustiado, e que a música que o Davi tocava trazia essa paz. Por isso que existe até uma matéria chamada musicoterapia, né, onde você, através de algumas notas musicais, de algumas músicas, você tenta fazer com que a pessoa fique mais calma, mais tranquila. Os autores daquela época, eles tinham essa forma de contar o texto. Por isso que eles falaram que era o espírito mau que vinha da parte do Senhor. Então eles acreditavam o quê? Que aquele momento dele ali de perturbação, de angústia, era um juízo de Deus sobre ele, mas que esse juízo, olha só que interessante, ele era parado através do Davi. Ou seja, será que Davi é maior do que Deus? Não é. Mas então por que o texto coloca isso? Porque o texto quer mostrar que o Davi ele vai prevalecer sobre o Saul sempre. Essa é a obra que nós chamamos obra historiográfica deuteronomista, né? Que são os textos que vêm para realçar a capacidade de Davi. É os textos que eles querem mostrar essa ascensão de Davi e vai colocar Davi como o rei padrão. Você pode ver que a partir dele diz, andou nos caminhos do seu pai Davi. Sempre Davi vai ser tido como referencial. Então, essa história ela é enfatizada para mostrar que Davi era um homem bom que se contrapunha já a Saul desde o início. Então, Saul é um homem perturbado, Davi é o homem que traz a paz. É nesse sentido o texto. Bênção, bênção, muito bom. Obrigado, irmã Patrícia. Rapaz, 10h20 já, rapaz. O negócio tá bom hoje. Fumegando na terra. Fumegando na terra. Vamos partir para os finalmente. Tem o João aí, né? Tem o João que ainda vai fazer uma pergunta, não sei se ele desistiu. Não, desistir não. É rápido, é rápido. Por favor. A gente está falando dessa questão do demônio, do diabo. São duas igrejas que cresceram nessa ideia. Uma, porque o povo não queria pagar indulgência e inventou o diabo. A outra cresceu, hoje é mundial, hoje é universal, cresceu na possessão demoníaca. O povo ia para lá, e então duas denominações que cresceram em cima dessa ideia do demônio. E aí eu volto lá na frente na minha palavra, o professor, sobre o povo expulsou Jesus da cidade. Parece que o povo entendeu que aquela mensagem produzida ali, jogar os porcos no precipício, lógico, o precipício não era ali, como o professor ensinou, era coisa bem distante, e a legião, a questão da legião. O povo entendeu que era um discurso político contra o poderio do Império Romano. A gente pode entender dessa forma? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Eles estão aliados ali com o Império, né? Eles só funcionavam por causa do Império. Com Era certeza, elite. isso. Era a mensagem que vinha direto ali. Quando eu vi esse nome Legião e os porcos, né? Como você bem colocou, com certeza tinha essa questão política. É a chamada leitura sociológica do texto, né? Eles com certeza tiveram essa concepção. E o que você disse sobre essas religiões que crescem com os do diabo, do demônio, o autor, né, o Castilho, ele fala que não se fala muito mais demônios, né? Isso nós devemos lembrar. Ele era um autor espanhol, então ele está falando a partir da Espanha. Nós estamos num país de terceiro mundo, da América Latina,
onde essas entidades, esses nomes, eles ganham muita força, né? Por que que a religião neopentecostal ela cresce muito no Brasil? Porque ela trabalha com essas forças ocultistas, elas trabalham com a questão dos demônios. Nós somos um povo dessa cultura miscigenada. Então a gente acredita bastante nessas forças, né? As forças da natureza, as forças dos espíritos, né? Então por isso que cresce muito. A Igreja Católica, como você bem colocou, na época medieval, colocou essa figura, o inferno como aquele latão, tachão de fogo queimando. Você pode ver que depois do Concílio Vaticano II, essa visão do inferno já foi deixada pela Igreja Católica. Você não vê mais os padres falando sobre isso. E essa questão do medo, né? O que faz o pessoal se apegar a uma religião? A religião ela seria a alternativa para o medo. Então, ela precisa do medo. Ela precisa invocar sempre que tem um demônio perseguindo, que a miséria vai chegar na sua casa se você não entregar uma certa quantia para a igreja, que se você não cumprir aquelas determinações, você vai morrer e vai para o inferno. Então, a igreja precisa, essas religiões elas precisam do medo para que elas possam sobreviver. E qual que é a figura principal do medo? Satanás. Se tirar Satanás de certas igrejas, a igreja vai falir. Acabou. Se não pagar, o devorador pega, né? Se não pagar, o devorador. Exatamente. Transformaram os gafanhotos ali, que eram literais, em demônios. Então, ao invés de eles enxergarem Cristo nas Escrituras, eles enxergam o demônio em tudo. Então, vai lançando demônio pelas pessoas. Toda hora. Amém. Gente, nós não podemos terminar agradecendo a Deus pela vida do professor sem... porque na última aula eu fui cobrado aqui, puxaram minha orelha, porque eu não dei o número da conta do professor Wilton, né? Nós abençoamos a vida dele, ele com essa presteza, né? Com esse amor, com esse carinho. Eu queria aqui que você pegasse sua caneta e anotasse aí o número do Pix do nosso querido e amado professor Wilton. O nome dele é Wilton Chine. O Pix é 2857 53398 50. CPF dele, repetindo, 2857 53398, dígito 50, é o CPF do nosso professor. Abençoa a vida do nosso professor, que você estará, com certeza, abençoando o reino de Deus. Gente, que maravilha, que bom participar com vocês nessa noite. Wilton, muito bom. Édeler, muito bom a tua participação. Irmã Patrícia, irmã Sheila ficou quietinha, irmã Cissa ficou quietinha, só botou uma carinha ali. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos. Muito bom, né, Márcio? Muito bom. Eu Muito queria bom. lembrar o professor que esse texto parece com aquele de Lucas 15 também, né? Sim. Sim. Professor, eu ia te fazer uma pergunta, mas fugiu ela aqui a respeito da questão a respeito da questão da valorização do material das posses pelas denominações, podemos colocar assim, e quanto mais pessoas essa denominação tiver, é prova de que, entre aspas, Deus está ali naquele lugar. Então, quanto mais a igreja cresce, no linguajar popular, as próprias pessoas que estão ali dentro, cegas, Sim. o maior objetivo delas é ganhar alma, para encher a igreja, E elas são ferramentas, elas doentes, maltratadas, desempregadas, com lar destruído. A igreja não prega o Jesus que vai tratar essa humanidade dela, tratar essa doença dessa pessoa. Não. A igreja vai incitá-la a trazer pessoas. O que o professor acha desse Jesus que só quer trazer pessoas, que esse endemoniado gadareno ali falava, não,
Vem comigo, vamos ganhar alma. Jesus, nunca vi Jesus fazer isso. Paulo, sabe? Professor, para concluir, só professor, e logo após a sua conclusão, por gentileza, ora ao Senhor agradecendo a nossa aula, por favor. Tá. É impossível você ter um cuidado como o evangelho exige num grupo muito grande, é impossível. As pessoas não percebem que quanto mais cresce esse número num local ali, numa denominação, menos atenção, menos evangelho vai ter. Porque você vai ter que entreter a massa, você vai ter que ter atividades para as pessoas e você não vai ter esse contato, que é o contato do cuidado, da vida. Então, Congresso. Tem que viver de atividades e não tem a vida, não tem contato, você não tem a participação na casa, na família da pessoa, não tem como você ter isso. Você tem que trabalhar para sustentar essa estrutura que cada vez é mais pesada, cada vez exige mais dinheiro e menos atenção das pessoas. Você não tem como... eu já contei um exemplo aqui uma vez, que um dia estava no seminário lecionando, chegou uma irmã, já falecida, e na hora do intervalo falou para mim, professor, poderia pedir um favor para o senhor? Eu falei, pois não, irmã. Ela falou assim, eu tenho até vergonha, mas eu queria pedir que o senhor pudesse comprar um sapato para mim. Mostrou o sapatinho dela, era aquele sapatinho assim aquele sapato baixinho, né? E a sola era um papelão. E assim, era uma senhora que estava todos os cultos ali. Ela era referência na harpa cristã. Você precisava de qualquer hino da harpa cristã, ela sabia. Qualquer um. Eu acho que ela tinha decorado a harpa. Fulana, irmã fulana, como que é esse hino? Ela puxava. Todos os cultos ela estava ali. E a igreja ali, com uma grande estrutura, estofados novos, lâmpadas bonitas, abajur, tudo. E não tinha tempo de olhar que a irmã que estava toda a reunião ali, ela estava Ô, com... Daniel, boa noite. Eu vou passar para você o contato de um elas têm outro mais aí, elas têm amigo que... meu. E quanto mais gente tiver, melhor. Só que aí você tem o contraponto, que quanto mais gente tiver no local, menos cuidado. Você vai ser enxergado como um número, né? O que conta no final do mês? Entrou 15 e saiu 12. Tá bom, estamos com um saldo de 3. E evangelho não é isso. Evangelho é cuidado. Evangelho é conhecer as pessoas, é trabalhar na vida, nos problemas, nas alegrias das pessoas, né? E essa área mexe um pouco com a minha, professor, que trata dos bens, né? Sim. E é uma demonstração de poder. É uma ostentação para aquelas pessoas que não estão indo naquele local, vejam como Deus está operando pela ostentação deles. E Sim. quando eu olho para o balanço, quando é permitido de algumas instituições, que é raro, né, permitir, você vê números exorbitantes em bens, mas você não vê o percentual muito grande na aplicação de uma comunidade, na carência daquela comunidade, porque fala que investe 100% é uma mentira. O balanço demonstra que investe 1%. Sim. Mas quando você olha para os bens no ativo dessa instituição, ou nos bens que estão no nome da igreja, um carro está a 400 mil reais. Sim. Exatamente. Vamos fazer uma oração então para encerrar, né? Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais essa reunião, por esse encontro. Nós te agradecemos por cada irmão que esteve aqui conosco, por aqueles também que não puderam estar, e aqueles, Senhor, que vão assistir esse estudo através do YouTube, lá do canal do Isaías. Que o Senhor venha abençoar a todos, venha derramar sua graça, que as palavras que aqui foram ditas e que vieram de ti, Senhor, possam ficar nos nossos corações, possam frutificar. Conceda, Senhor, uma noite abençoada a todos, um final de semana abençoado. Livra, Senhor, das enfermidades, cura o teu povo. O Senhor é aquele que envia os recursos, é aquele que cuida de nós. Conceda, Senhor, sempre o espírito de sabedoria e de revelação na tua palavra e que todas as coisas necessárias, Senhor, para a vida dos teus servos, nesta noite e no dia de amanhã, o Senhor venha providenciar, segundo a tua fidelidade, segundo o teu amor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém. E
Amém.